Oi, gente. Como começou aí o nosso técnico, e a primeira matéria que a gente vai estar falando é sobre home care, né? Um atendimento, uma assistência aí domiciliar a pacientes que precisam de internação ou de algum atendimento no domicílio, tá bom? Então, a gente sabe que os cuidados de enfermagem englobam diversas modalidades, né? Onde o home care acaba sendo colocado aí nesses cuidados, tá? Então, como que ele funciona? Ele pode funcionar aí através de políticas públicas, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Algumas que foram comigo até a unidade básica, que puderam ver o trabalho do pessoal lá da Melhor em Casa, né? Que são os pacientes que saem do hospital e precisam de algum cuidado de enfermagem, curativos, é, passagem de sondas, algumas coisas, alguns procedimentos aí que possam ser feitos dentro do lar desse paciente e que não precise estar levando esse paciente até o hospital, né? Então, as políticas públicas também podem oferecer aí algumas internações, né? Através de avaliação da família, alguns médicos, os próprios médicos acabam encaminhando esses pacientes para internação domiciliar. Depois a gente vai ver aí o porquê, né? E o que melhora para esse paciente. E os planos de saúde também, né? Que também tem essa obrigação, na verdade. Se o médico definir e a família decidir que tem condições de cuidar desse paciente em casa, com certeza os planos de saúde também vão estar caminhando os pacientes. E arcando com os custos, claro, né? E tem os particulares. No caso, pessoas que queiram, tenham condições para estar pagando esses atendimentos aí. A gente sabe que tem bastante gente aí que trabalha como cuidador, né, particular. A gente viu bastante lá no Lar São Vicente, alguns cuidadores particulares lá, que a família acaba arcando com o custo, né, desse tratamento, certo? Então, o termo home care. O que quer dizer home care? Então, une duas palavras em inglês. Né? No Brasil, a gente gosta de americanizar tudo, né? Então, o home significa lar e o care, né, significa cuidados. Ou seja, esses pacientes são cuidados dentro da casa deles. São os cuidados que a gente consegue tá dando para eles dentro da casa deles, tá? Então, a gente conhece, vocês acredito que conhecem algumas pessoas que precisam desse tratamento dentro da casa aí. Hoje, com a Covid, né, 19, a gente está observando aí esses atendimentos domiciliares, porque os pacientes que não são graves, que são leves, né, que estão com a doença em estágio leve, são tratados em casa, são monitorados através das equipes de saúde. Então, nada mais é do que um atendimento no lar. Eles estão lá, se apresentarem algum problema mais grave de saúde, o que acontece com eles? Eles vão até uma unidade básica, que daí vão dar toda a orientação bonitinha, bom? Mas eles são monitorados em casa, tá? Quais são os cuidados de enfermagem que a gente pode estar prestando aí dentro do home, né? A manutenção da saúde. O que acontece? O que vem ser a manutenção da saúde? Meu paciente está lá internado e está há muito tempo e a gente consegue fazer essa manutenção em casa. Então, nós, como profissionais de saúde, vamos fazer a manutenção dos cuidados, né, da saúde desse paciente. Também a gente vai promover a melhora do estado clínico desse paciente, né, através dos cuidados corretos aí com toda a equipe multiprofissional, né, gente? Não trabalhamos sozinhos, tá? E a gente está ajudando aí também na recuperação da saúde. Lembrando que eu sempre falo para vocês que a enfermagem vamos pensar, um profissional muito importante aí nessa recuperação de saúde desse paciente, principalmente nos cuidados domiciliares,
E quem fica, na verdade, quem fica lá 12, 24 horas com o paciente é a equipe de enfermagem. Os outros profissionais, eles vão passar visitas, né? Ou vão, orientam, mas na verdade quem está fazendo ali o serviço mais pesado somos nós, principalmente os técnicos de enfermagem, né? Porque a própria enfermeira também passa a visita. Ela fica com o celular ligado, né, à disposição do técnico que está ali, mas quem toma mesmo as, as, as ações, né, que vai resolver tudo, é o técnico de enfermagem, tá? Por quê? Porque esse tipo de cuidado foi implantado? O que aconteceu? Por que a gente precisa? Quais fatores pré-ponderantes, né, para esse tipo de cuidado? O que a gente vem percebendo? A gente falou bastante em aula sobre o envelhecimento da população. Os países, né, o Brasil, os países estão envelhecendo. Então, a taxa de nascimento diminuiu. Então, a expectativa de vida, na verdade, está mais alta. Então, a gente está ficando mais velho. Então, a gente, com o envelhecimento, o que acontece aí? A gente começa a perceber algumas doenças, né? Algumas doenças crônicas que acabam aí limitando alguns pacientes. A gente pode tá observando aí um aumento de casos, um aumento de, né? Na verdade, o que já existia, mas é que hoje a gente tem mais informação. Então, o aumento aí dos pacientes com Alzheimer, né? Que a gente pode ver, o próprio Parkinson, que são doenças relacionadas ao envelhecimento da população. Então, o que acontece? Precisa-se mais. São pacientes que não precisam de internação, mas precisam de cuidados. Então, aí apareceu aí os cuidados domiciliares, tá? As doenças degenerativas também, né, da população, está tendo um aumento grande aí nessas doenças, e esses pacientes vão ficando cada vez mais debilitados. Então, cada vez mais precisando dos nossos cuidados, tá? Então, esses foram os fatores para que esse tipo de cuidado, né, precisassem ser desenvolvidos aí. Então, a gente tem aí uma reorganização do processo de trabalho das equipes que prestam esses cuidados aí, né? A humanização da atenção à saúde, gente. A gente falou muito em humanização, fala-se muito em humanização, porque você vai estar dentro da casa da pessoa. Então, quando a gente está dentro da casa, a gente começa a entender um pouquinho mais a realidade dessa pessoa, né? Às vezes vem a nutricionista e fala, olha, ele precisa comer mais frutas, mas ele tem condições de comer frutas, né? Então, é complicado. A gente tem que acabar se pondo no lugar dele, né? Tem condições, o que a gente pode fazer aí para estar melhorando? Então, isso seria a humanização e atenção, tá? A redução da demanda por atendimento hospitalar seria aí a otimização de recursos. Por exemplo, a gente tem um paciente que está lá no hospital há 30 dias e ele não tem prognóstico. Vamos pensar, ele vai ficar ali daquele jeitinho 6 meses, 8 meses. Então, o que precisa ser feito? Não é muito mais fácil esse paciente ser encaminhado para casa, né? Mais humano, né, gente? A gente falando de humanização, mais humano. Ele ir para a casa dele, no lugarzinho dele. Às vezes ele não está entendendo nada, mas para a própria família, né? Ele está lá fora aqui. Acaba ficando mais barato para o hospital, né? O leito hospitalar é muito caro, né? E a gente sempre precisa desses leitos aí disponíveis, para quê? Para retaguarda mesmo das urgências de internação. A gente vai precisar, por exemplo, a gente sabe que o pronto-socorro está lotado e nós temos um paciente lá dentro da enfermaria que não tem prognóstico, mas ele precisa de cuidados hospitalares, então acabam sendo, né, levados para casa. É complicado, a gente vai falando aí, né, conforme a aula for andando,
Por que é complicado? Porque a gente precisa de uma estrutura, não é assim, todo mundo que precisa tem, não é, é muito difícil. É muito difícil, eu já vi pacientes que quando foi liberado, foi a óbito, né? Demorou tanto essa liberação, não deu tempo de nada. Então, é assim, fora que dentro da casa, esses pacientes aí que estão dentro da casa, tem um técnico, um auxiliar, né? Um cuidador, só para ele. Então, a atenção a esse paciente é bem melhor, né? E é só para ele. Então, é assim, a gente precisa desinstitucionalizar esses pacientes internados que tenham um prognóstico, que não tenham prognóstico, tá? Que seriam os cuidados paliativos, ou aquele paciente que tem um prognóstico, mas dá para ser tratado em casa, tá? Ou mesmo eles mandam para casa esse paciente e encaminham para o pessoal lá do Melhor em Casa, né? Que eu já falei aí para você. A preservação dos vínculos familiares, né? E ampliação da autonomia aí dos usuários e das famílias, né? Por quê, gente? É assim, o hospital tem horário para tudo, precisa de alguém para tá acompanhando. Às vezes a gente fala, puxa vida, coitadinho, aquele idoso está ali sozinho, não tem ninguém com ele. Mas a gente não entende que todos da casa precisam trabalhar para o seu sustento, né? Ele estando dentro da casa dele, sempre vai ter alguém. A gente vai ver aí depois os tipos de cuidadores aí, na próxima aula, que sempre tem alguém que tem a intenção de ajudar, claro, tem os pagos a mais, os informais, né? A gente vai falar depois. Não vou nem entrar muito nesse assunto. Mas é assim, os vínculos familiares, aquela coisa de dar o beijinho antes de dormir, de auxiliar num banho, numa alimentação. Então, tudo isso aí, tá? A equipe de cuidado multidisciplinar. Então, essa equipe, vamos pensar, quanto custa uma equipe dentro de um hospital? E quanto custa, infelizmente, gente, assim, é difícil a gente ficar falando né, em valores, mas se a gente parar para pensar, na verdade, o custo é bem menor o paciente em casa, né? Então, a equipe vai cuidar melhor dentro da casa e vai ser mais barato, tá? Então, a origem, né? Onde foi que apareceu aí? Quando apareceu, né, o home care? Então, lá nos Estados Unidos, teve lá em 1916, uma equipe de profissionais que prestavam cuidados aí no lado do próprio doente, né? Os pacientes que não tinham condições de, de se manter, eles iam e prestavam esses cuidados. Na verdade, o que foi? Acabaram abrindo aí tipo uma empresa, né, uma conta onde alguns ricos depositavam dinheiro para quê? Para sustentar esta instituição, onde as enfermeiras iam lá e acabavam prestando cuidado aí, né? Então foi por quê que, nossa, mas por que os ricos queriam isso? Porque era uma época de doenças infecto-contagiosas, né? E tinha um grande índice de mortalidade. Qual era o medo dos ricos? Poxa vida, se esse povo pobre ficar muito doente, ficar saindo na rua, o que vai acontecer? Vai passar doença para mim. Então, eu vou auxiliar aí e vou começar a cuidar aí, né, vou ajudar no cuidado desses pacientes aí, dessas pessoas, para que eles não saiam, para que eu cuide da minha saúde, tá? Então, além dessa época aí ser marcada aí por essas doenças, teve um grande avanço aí na ciência, né, na medicina, na saúde pública, que a gente pode ver aí, que a gente já discutiu bastante saúde pública, o aparecimento aí da penicilina, né, bastante coisa aí que a gente discutiu. Então, os cuidados de saúde eram os profissionais, eram os familiares, perdão, os familiares, né, que prestavam. Aí foi quando ela chegou uma enfermeira, né, treinada, né, que acabou agregando aí uma melhora aí nesse contexto familiar, né, principalmente para as mulheres primigestas. Por quê?
Por que as primigestas? As primigestas, elas acabavam de ter neném, até hoje tem essa grande dificuldade, né? A avó de cá fala dá chá, a avó de lá fala não dá chá. Faça curativo, não faça curativo, faça isso, faça aquilo. Então, elas tinham muita dificuldade para conseguir, né, conciliar aí mãe e bebê. Então, as enfermeiras treinadas chegaram aí para melhorar as orientações para essas mulheres aí. Então, a gente pode ver aí que tudo isso aconteceu tudo de uma vez, né? Eram as doenças chegando, a medicina aí entrando no auge dela e o trabalho das enfermeiras, que começou a aparecer aí, né? E começou a ficar interessante, porque antes cuidados que não tinham nenhuma, como que eu vou falar para vocês? Nem treinamento, né? Estavam chegando de uma maneira mais eficiente, até por conta de quem? De Florence, que a gente falou bastante dela, né? As enfermeiras foram aí se formando pela escola aí, Florence Nightingale, né? E foram indo trabalhar aí nesses cuidados domiciliares, tá? Então, a gente tem aí alguns descritos antigos, né? Que a gente fala aí do home care. A gente pode falar aí que o faraó, né, tinha aí um atendimento, o que foi descrito, que a gente tem descrito, o mais antigo aí, é do faraó, que era atendido em sua residência por alguns, vamos pensar, médicos da época, tá? Vamos pôr esses médicos aí entre aspas, tá? Na Grécia Antiga também, um médico chamado Asclépio atendia na residência de seus pacientes. Então, foi vindo aí, a gente percebeu que vem de muito longe, né? O Egito aí, depois na Grécia, no século V aí, antes de Cristo, né? O Hipócrates, pai aí da medicina, né? Descreve um tratado aí chamado dos ares, áreas e lugares. Seria a eficiência de atender no domicílio. Eles achavam, bom, não precisa ir muito longe. Quem tem a minha idade, né, que não é o caso de vocês, eu lembro muito bem do médico indo atender o meu avô na casa. O meu avô tinha um médico que, como o meu avô era deficiente físico, né, o médico ia lá na casa, ele chamava e o médico fazia esse atendimento em casa. Então, isso para os médicos nessa época, né, na época de Hipócrates, ele fala que é bem melhor, é bem mais eficiente esse atendimento em domicílio aí, né? Então, tem também, em 1755 aí, que seria o médico fundador da homeopatia, né? Passou a visitar esses doentes aí, porque ele achava que ele tinha que lutar contra a doença, independentemente do local que se tratava essa luta. Não adianta, gente. Se você tiver um bom atendimento em casa e um mau atendimento no hospital, o que seria melhor? Um atendimento em casa, é claro, né? Porque às vezes a equipe do hospital está tão sobrecarregada, não é culpa delas, tá, gente? Não vamos pensar que a gente sempre tem culpa, sempre tem culpa da enfermagem. Não. Às vezes a gente vai no hospital e a gente fica, mas também só fica conversando, não é justo, gente, não é isso, né? É assim, é tanta correria, vocês vão ver, vocês vão fazer parte aí dessa profissão, vocês vão ver a dificuldade, né? Então, o cuidado, ele tem que ser prestado, né? Ele pensava, esse Samuel, ele tem que ser prestado, independente de onde vai ser prestado, né? Vamos pensar, é o que eu falei para vocês, né? Vamos pensar, né? É o que eu falei para vocês. A gente é melhor um atendimento bem dado dentro da casa do que dentro do hospital, né? Atendimento que não é, se houver condições desse paciente. Então, cuidado tem que ser prestado. Foi Samuel, né? Em 1755, perdão. A enfermagem daí teve início aí na era do cristianismo, né? Porém, sua formalização foi na metade do século XIX, que daí foi fundada a escola aí de Florence. A gente falou bastante da Florence. Quando ela veio com essa escola, então acabou
sendo formalizada a profissão de enfermeira, tá? Foi quando começou tudo a dar certo, né? Na verdade, a gente fala num trabalho que eu pedi para vocês, eu até pedi para vocês falarem um pouco sobre Florence, porque a Florence, ela deu uma qualidade no cuidado, né? Até, até os pacientes eram cuidados nas casas, né? Pelos seus familiares, por outras pessoas que não tinham conhecimento. Mas quando veio aí essa escola de enfermagem, começaram a passar os cuidados mesmo, né? Como deveriam ser feitos aí, tá? Então, a gente tem aí, no Brasil, quando foi, né, que foi consolidada aí? Quando apareceu? A gente sabe que no Brasil tudo demora um pouquinho, né? Tudo começa lá longe e no Brasil vai demorar um pouquinho. Só em 1960, né, que veio aí a assistência, a consolidação da assistência domiciliar. Por quê? Porque começaram a perceber que a população estava envelhecendo e iam precisar desses cuidados, né, domiciliares. Os pacientes, eles precisam ser cuidados, não ia ter jeito. Então, vamos lá, vamos consolidar aí. Encarecimento dos custos hospitalares. É o que eu falei para vocês. É muito caro, gente, um leito hospitalar. Só para quem já tentou, né, pagar um leito hospitalar aí particular, viu? Que é muito caro. Então, é bem mais barato mandar esse paciente para casa e fazer esse atendimento lá, tá? Por exemplo, um enfermeiro do Melhor em Casa, ele vai atender todos os pacientes da sua área, né? Da sua área ali. Então, ele tem, hoje ele faz visita para o seu João, amanhã ele vai para o seu Pedro. Agora, no hospital, não. A gente tem aí enfermeiras 24 horas. Então, se a gente pensar que uma enfermeira trabalha 12 por 36, são 4 enfermeiras, mais uma que seria a quinta, que seria a fondista. Então, é uma quantidade imensa de enfermeiros, imagina de técnicos aí. Então, fica muito caro, né? O aumento das patologias relacionadas à senilidade. Todo mundo lembra que a senilidade, né, seria o envelhecimento em si. As pessoas vão ficando velhas e as doenças vão aparecendo, né? Vai aparecendo hipertensão, os problemas cardiovasculares, os problemas neurológicos. Então, precisa, não adianta, gente, esse cuidado tem que ser feito, independente de como a gente pensa em home care, a gente só está pensando aí na internação. Não, esqueçam, apaguem isso da cabeça de vocês. Os cuidados, eles podem ser tanto internação, como um cuidado a cada um mês, a cada 15 dias, ou semanal. Então, os cuidados são fornecidos aí, tá? Diferentemente, tá? A legislação, né, foi regulamentada pelo governo brasileiro aí, por meio da portaria 1, número 1892, né, considerando a internação domiciliar, estendendo as condições de atendimento hospitalar, tá? E a qualidade da assistência do SUS. Então, a gente tem lá, essa portaria definiu que o paciente que está internado foi em 1997, olha lá, hein? De 60 até 97 foi uma saga aí. Então, acabou essa legislação, disse que poderia ser feito sim esse atendimento. Daí, a partir do momento que eu tenho uma lei, né, que libera esse atendimento, então eu tenho que dar, lembrando que, lembrem disso, saúde é um dever do Estado, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, se eles regulamentaram essa lei, então eles vão ter que dar condições a esses pacientes, tá? É difícil, é muito complicado, tá? O que eu falei para vocês, já teve pessoas aí que tiveram problemas de saúde, ficaram esperando, acabaram morrendo no hospital e não conseguiram, né? Mas, olha aí, tá? O SUS, ele tem que dar essa assistência sim, tá? A partir do momento aí, né? Então, a gente tem também, ó,
Tem uma resolução do COFEM, que é a número 267 de 2001, né, que foi revogada pela resolução do COFEM, normatiza a atuação da enfermagem na atenção domiciliar. Então, o COFEM, junto, né, com essa lei, também nós temos aí uma resolução do COFEM, né? Resolução do COFEM número 256, autoriza os enfermeiros contemplados pelo artigo 6º, né, o uso do título de doutor. Não achei muita relevância nisso, mas tudo bem, né? Somos doutores. Portaria número 2527, que define a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde. Institui o programa Melhor em Casa. Lembra que eu falei para vocês lá? Foi em 2013 que foi esse Melhor em Casa. Para quem não viu, né? Para quem não foi na unidade básica de saúde, como que funciona esse sistema Melhor em Casa? Então, dentro da unidade básica de saúde, tem lá um cantinho onde fica um enfermeiro, técnico de enfermagem, a médica, na verdade toda a equipe multidisciplinar, né? Fica ali naquele cantinho. E eles vão até os pacientes que eles têm, na verdade eles têm, junto com os hospitais, né? O hospital manda para eles, olha, dei alta para o senhor João, ele necessita disso, disso e daquilo. Então, a partir desse momento, vocês vão precisar atendê-lo. E, junto com a família, a cartinha para o atendimento do Melhor em Casa. O que eles levam? A cartinha até lá. Essa cartinha é avaliada e aí os cuidados, a equipe do Melhor em Casa começa a fazer as visitas, né? Necessárias aí para esses pacientes, tá? Então, é assim que funciona. As meninas que foram até a unidade básica conseguiram ver, tá? O que eles fazem? Levam a vacina da gripe, eles fazem a troca de sonda, curativos, os curativos que não conseguem ir até a unidade básica de saúde, aqueles pacientes que ficaram muito tempo internados e estão com uma lesão por pressão e precisa ser feito curativo, então a equipe vai até lá e presta esses cuidados aí, tá? Então, a assistência domiciliar também pode ser dividida em duas modalidades, tá? Seria o atendimento domiciliar ou internação domiciliar, tá? Acompanhamento domiciliar e vigilância domiciliar. Vamos lá, então. Atendimento domiciliar é aquele atendimento que eu já falei para vocês, né? Que é aquele aonde o Melhor em Casa vai até lá, faz o atendimento, faz todos os procedimentos necessários para esse paciente que acabou de sair do hospital, tá? A internação domiciliar, gente, é aquela que é 24 horas. Essa é um pouquinho mais complicada, né? Depois a gente vai ver aí na próxima aula também quais são que os profissionais precisam fazer, o conhecimento que ele deve ter. É um pouquinho mais complicado porque são pacientes um pouquinho, são estado mais crítico. Fazem uso de respirador ou fazem uso de bomba de infusão, precisa de aspiração, traqueostomia, então é um pouquinho mais complicado, tá? O acompanhamento domiciliar. O que lembra, gente, acompanhamento domiciliar? Covid, gente, né? O paciente foi até a unidade básica, queixou-se, coletou os exames e ele vai ser acompanhado por essa equipe. Hoje a gente pode, né, que hoje a gente nessa pandemia, a gente pode entender um pouquinho mais desse acompanhamento domiciliar, tá? A equipe vai avaliar, vai ligar para ele, avaliar, olha, como o senhor está hoje, está sentindo falta de ar, está com tosse, quais são os sintomas de hoje, né? Então, vai estar avaliando aí. A vigilância domiciliar, vamos pensar, aquelas mãezinhas que levam os bebês que querem leite na unidade básica e levam para fazer lá o PAC, lembra lá que vocês pesaram, mediram os bebezinhos e eles percebem que esse bebê não está nem peso. O que está acontecendo? Então, eles já colocam em vigilância. Peraí, vamos ver o que está acontecendo com a sua família. Aí, dentro de reuniões, eles discutem, né, para ver o que vai ser
qual o plano, né, para abordar essa família, para ver realmente o que está acontecendo. Se houver a necessidade, trabalham junto com o conselho tutelar e aí vai, tá? Então, a assistência domiciliar é uma forma de atenção à saúde oferecida na moradia do paciente, né? E caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento. A gente falou muito sobre isso, né? Então, não é só o home care. Ah, home care. Tá, não é só internação. Então, a gente tem que prevenir, trabalhando como? Como a gente previne? Lembra que eu sempre falei para vocês que nós também somos educadores? Vocês vão sair do curso como educadores, que vocês aprenderam no curso, vocês vão estar passando. Então, através dessa informação, vocês estão promovendo a prevenção desse paciente, das doenças, né? Para esse paciente. Olha, a senhora precisa beber água, a senhora não tem água tratada? Então tá, a senhora precisa beber água. Então, tudo isso faz parte aí da assistência domiciliar, que seria a prevenção, tá? O tratamento seriam os pacientes que eu falei para vocês, aqueles que saíram da unidade básica, que precisam, do hospital, que precisam de um curativo, né? Então, vamos fazer um tratamento naquela ferida do meu paciente, vamos fazer um tratamento aí. E a reabilitação, né? Vamos ensiná-lo também, através aí da educação, a gente pode fazer, orientá-lo, né? Para que ele comece a andar, caminhar, não ficar muito tempo na cama, fazer com que ele, primeiro, sempre orientar, ele está muito tempo na cama, levanta, vai até o banheiro, fica em pé, senta um pouco. Então, você vai reabilitar, vai fazer com que esse paciente tenha de novo a sua autonomia, né? De poder ir até a cozinha pegar uma água, ir até o banheiro, né? Fazer suas necessidades, não utilizar mais a fralda. Olha que alívio para eles. Pensem bem, um idoso que a vida toda foi independente, de repente está na cama usando fralda, e você conseguir com que esse paciente, né, com o seu trabalho, conseguir com que esse paciente vá melhorando até ele conseguir deixar essa fralda, né? Então, a reabilitação aí, né? Então, sempre aí, né, com a garantia dessa continuidade do cuidado. Por exemplo, terminei. Meu paciente era acamado, ele tinha uma lesão por pressão, né? Ele vinha do hospital, ele tinha uma lesão por pressão, acamado, com uso de fralda, não se alimentava sozinho. Então, através das minhas visitas, eu consegui curar a lesão por pressão, tá? Eu consegui fazer com que ele deixasse de usar a fralda, eu consegui fazer com que ele começasse a se alimentar sozinho. Olha que, né? Que maravilha, né? Que evolução que teve esse meu paciente, tá? Só que a gente tem que lembrar, não adianta a gente prestar todo esse cuidado, fazer tudo isso para esse paciente e não dar continuidade nesse cuidado, né? Então tá, a partir do momento que meu paciente já a sua autonomia voltou para ele, né? Teve de volta a sua autonomia, eu vou passar para quem? Para a rede de atenção básica, que seria a unidade básica de saúde. Olha, o seu João lá, ele está assim, assim, assado, agora ele consegue vir até aqui, né? Então, a unidade básica vai dar essa continuidade aí nesses cuidados desse paciente, tá? A internação domiciliar, que eu falei para vocês, é considerada, né? O atendimento continuado no domicílio. Quando o paciente apresenta um estado aí que necessita de cuidados mais complexos, né? Aquele paciente que eu falei para vocês, paciente que está com o uso de um respirador, paciente que precisa ser aspirado, o paciente que precisa de um cuidado mais, né? Vamos pensar, um cuidado mais, né? Peraí, deixa eu pensar uma palavra para vocês. Mais complicado. Peraí, vou pensar. Aí eu vou continuar aqui, eu já penso. Aí, esses cuidados, né? Tá aqui, gente, a palavra, olha que complexos, né? Os cuidados mais complexos e específicos aí, né? Que são ofertados no ambiente hospitalar, né? E que só podem ser administrados por profissionais de saúde. É o que eu falei para vocês. Então, é assim,
além de eu prestar esses cuidados, saber, eu tenho que lembrem disso, eu preciso saber prestar esses cuidados e ter formação para isso. Não adianta eu falar, não, eu passo uma sonda vesical de demora. O técnico pode passar uma sonda? Não, não pode. Então, eu tenho que sempre lembrar disso, tá, gente? Eu vou estar sozinho com o meu paciente. Lembra que eu falei para vocês que o atendimento lá, 24 horas, é o técnico que está ali, né? Fica ali com ele. Então, tome cuidado. Lembrem-se sempre. Vocês vão ser formados, sim. Mas lembre das atribuições, né? Que vocês, das suas atribuições, né, gente? Então, tome muito cuidado com isso, tá? O atendimento domiciliar, né? É uma modalidade de atenção à saúde que transfere para a casa do paciente o tratamento iniciado no hospital, com a mesma qualidade e conhecimento. Ela passa a ser feita aí por uma equipe de saúde, é o que eu falei para vocês, é o melhor em casa. Nesse caso aí, o atendimento domiciliar é o melhor em casa. O paciente vai estar lá na casa dele e essa equipe multiprofissional vai estar ali, né, dando todos os cuidados necessários aí para esse paciente. Mas o que vai ficar em casa aí, né, porque tem o conforto do lar aí. É bem melhor ele estar em casa. Dá para ser cuidado, tá? É o paciente que dá para ser cuidado em casa aí, tá? Lembrando aí, gente, que a nossa responsabilidade aí, né, com a saúde, o melhor lugar para cuidar da sua saúde pode ser na sua casa. Então, lembrando que o home care tem bastante vagas aí, vocês vão ver que quando vocês saírem, vão ter bastante propostas, né, para trabalhar em home care. Só que vocês precisam estar treinados para isso. Se for um paciente aí que está internado, internação domiciliar, vocês vão precisar conhecer bem aí as atribuições, né, e saber o que fazer. Na próxima aula eu vou estar falando para vocês, né, o que fazer, qual é o que vocês podem fazer, qual é o perfil desse profissional para trabalhar. Certo, gente? Obrigada, até a próxima.